A primeira vez que eu ouvi o termo metas crucialmente importantes foi no livro As Quatro Disciplinas da Execução. Nesse livro, ele fala muito sobre o quanto a gente aprende muito a planejar, né? Na faculdade, no trabalho, sempre é olhado para planejar, mas pouco a gente estuda sobre como fazer a estratégia acontecer na prática. Então, como conecta toda a estrutura ali de estratégia de uma organização com a execução, com a parte operacional disso. E dentro dessa visão, né, de ser mais propositivo, de olhar muito mais para um resultado a ser gerado, a meta crucialmente importante é um termo usado para falar quais são aquelas metas que, se você consegue colocar um pouco mais de energia nela, além do resultado ser discrepante, né? Então você coloca muita energia e o resultado é muito maior do que a energia que você colocou, também são aquelas que conseguem nortear de forma disruptiva a organização para mudanças de comportamento. Mas antes de falar sobre essas mudanças de comportamento, eu quero trazer aqui as três divisões que a gente consegue ver da estratégia, né? Então, quando a gente está começando a montar uma estratégia, a gente consegue ver que existem três formas de atuação nela. A primeira forma, né, a gente consegue ver que eles chamam de canetadas. O que são canetadas, né? São resoluções políticas, são mudanças de foco ali de recurso, ou até uso da autoridade para fazer algum processo acontecer. Então, um exemplo que eu trago aqui dentro dessas estratégias de canetada são, por exemplo, o time, né? A gente precisa aumentar o time, isso nada mais é que, além do processo de recrutamento, seleção, tudo isso, existe uma canetada, ou seja, existe ali uma necessidade de um gestor maior pedir aquele papel, né, aquela vaga para ser preenchida por uma pessoa de fora. Então, isso é dentro da estratégia. Se existir lá a necessidade de aumentar o time, nessa estratégia a gente consegue entender que a atuação frente a ela é a partir de canetadas. Ou seja, a gente consegue interagir nessa estratégia, nessa necessidade, nessa demanda da organização, a partir de estruturas processuais ou burocráticas. Então, a estratégia de forma burocrática sendo trabalhada. A segunda esfera, que aí essa esfera aí com certeza vocês conhecem bastante, é o que eles chamam de redemoinho. O que é que ele chama de redemoinho? Redemoinho nada mais é do que aquelas atividades que a gente faz durante o dia a dia, ele é da nossa rotina, do nosso cotidiano, mas que, se a gente parar de fazer, o decrescimento da operação vai acontecer. Então, vamos colocar aqui numa estrutura de fábrica, né? Se a gente fosse pensar na indústria mesmo, no processo industrial ali, algo que está no redemoinho nada mais é do que manutenção de uma máquina. Pode ser que aquela manutenção não seja feita um dia e não dê problema, mas com certeza, com frequências de dias que aquela atividade não é feita, a operação vai cair em alguma questão ali, né, arriscada, ou ter algum problema com a máquina e aí parar toda a operação, se for o caso. Então, redemoinho são aquelas atuações que a gente tem de forma rotineira. Então, é aquele cotidiano que a gente trabalha para garantir que a operação se mantenha. Que é extremamente necessário também. Tanto as canetadas, né, aquelas necessidades, aquelas demandas da estratégia que vêm e são suportadas pela estrutura burocrática, como o redemoinho, que, além do ponto de vista burocrático, mais do que o burocrático estrutural, é o burocrático de que, se não acontecer aquela atividade, o impacto, né, nas outras pode ser muito grande a ponto da operação parar. Então, essas são duas das principais atuações que a gente tem ali na estratégia. Então, em forma de canetada, da estrutura burocrática, e quando a gente olha para as atividades do redemoinho. Só que existe um terceiro ponto que eu gosto de chamar que é 2.2, na verdade, aqui. Porque dentro do redemoinho existem aquelas interações que a gente consegue trabalhar, né? Aquelas iniciativas que a gente consegue trabalhar que são sobre a mudança de comportamento que a gente quer ver na equipe. Então, se a gente tem redemoinhos, né, olhando ali para as atividades da rotina, eu chamo de 2.2, porque, na verdade, todas essas atividades que são de mudança de comportamento, elas vivem no redemoinho de atividades da rotina, né? E é importante a gente ter uma visão de que normalmente todo o processo que a gente vê dentro do redemoinho são processos importantes.
Isso daí é o que a gente espera que aconteça. Todo redemoinho que uma operação, que um time tenha, é de alguma forma importante. E aí eu entro na ideia da meta crucialmente importante, né? Dentro do redemoinho, quais são aqueles? E aí uma pergunta que é muito legal de fazer para o entendimento de quais são aquelas metas que precisam ser abordadas ou pelo menos validadas para o planejamento ou para a estratégia como um todo, né? A pergunta que vem é: se eu fosse colocar uma energia desproporcional, e aí quando eu estou trazendo aqui desproporcionalidade é em todas as frentes da estratégia, sejam ela canetada, redemoinho ou o próprio MCI, assim, se a gente distribuísse de forma igual, iria acontecer o que já acontece, né? Porque a ideia da MCI é justamente você colocar de forma desproporcional uma energia. O que seria essa forma desproporcional? É ter uma estrutura onde garanta que aquele investimento vai ser gasto naquele indicador específico. E a MCI aqui, que é a meta crucialmente importante, ela vem do redemoinho para voltar ao redemoinho, porque a ideia é, e aí sim agora eu trago o que eu entendo de MCI, é que essa é um indicador que se a gente colocar muita energia, o retorno que a gente vai ter em cima dele é extremamente maior do que a gente teria em qualquer outra atuação. Gosto de trazer um exemplo para ilustrar um pouco melhor, e aí nesse próprio livro ele traz o exemplo de uma rede de hotéis, onde eles entenderam que de forma geral, né, de forma geral para todo hotel, algo que eles precisavam melhorar era a satisfação do cliente. Isso é muito normal. Só que a abordagem como eles trouxeram para essa ideia, para essa MCI, que é interessante. Lembrando que a MCI, a meta crucialmente importante, ela precisa ser focada. Então, esse hotel trouxe uma visão de que todas as equipes tinham apenas um indicador a seguir. E o indicador era a satisfação do cliente. Mas o exemplo, na verdade, começa quando a gente começa a olhar para os carregadores de mala desse hotel. Era uma equipe muito numerosa e eles perceberam que um dos fatores principais, existiram outros que eu não vou trazer aqui, mas vale trazer essa leitura no livro, mas alguns dos fatores que faziam o cliente ter ou não uma boa nota de satisfação ali era o quanto tempo eles demoravam para receber suas malas. Então, né, nesse caso do hotel, ele tinha um tamanho de uma pequena cidade ali nos Estados Unidos, e demorava mais ou menos de 2 a 3 horas para um cliente, depois do check-out, receber sua mala. O que foi puxado a partir da MCI de experiência do cliente? Eles entenderam que, na verdade, cada equipe ali consegue interagir, consegue propor ações em cima de algo que é mais dela. Então, os carregadores de mala começaram a perceber que se eles tivessem uma estrutura logística de guarda, e aí quase parecido com estoque de malas, onde aquele que entra primeiro é o primeiro que sai, ou vice-versa, independente aqui da metodologia usada para esse estoque, eles entenderam que essa saída era importante ser calibrada. Ou seja, pessoas que ficariam, por exemplo, mais de 3 dias no hotel ali, teriam suas malas um pouco mais teria uma prioridade um pouco menor das suas malas, em detrimento daquelas que ficaram pouco tempo, pelo entendimento de que, se ele já está mais tempo ali, ele percebe outros fatores que são de qualidade para aquela satisfação, né? Enquanto pessoas que ficam mais tempo tendem a ter mais percepção ruim quando ficam menos tempo e, né, logo qualquer ponto negativo ali, outlier, vai trazer sua percepção para baixo. Então foi entendendo essa meta crucialmente importante, que nesse caso aqui do hotel, para todo hotel, foi, foi a satisfação do cliente, os entregadores de mala começaram a entender quais eram os principais lugares que eles conseguiam colocar mais energia e que conseguiam trazer mais resultado para a organização. Então, com essa fala, eu quero trazer duas visões. Primeiro é sobre a importância de ter um entendimento estratégico de o porquê um indicador é tão importante. E, além disso, é como você consegue trazer essa colaboração, né, essa autonomia das equipes em propor novas soluções para atingir aquele indicador específico.
A partir do momento que você trabalha em uma estrutura onde você traz um desafio para seu time e ele propõe quais são as formas de solução, o alinhamento com a necessidade do cliente tem uma probabilidade muito maior de estar mais próximo. Então, a ideia aqui, além de trazer quais são as melhores métricas, quais são os melhores indicadores a serem trabalhados, é trazer também uma mensagem de que a pessoa que está em contato direto com o processo é a melhor pessoa para propor soluções para dores daquele processo. Então, o que eu quero finalizar esse entendimento é, os carregadores de mala do hotel, eles trouxeram à luz uma visão de que quanto mais a gente entende as dores do cliente, mais a gente consegue propor essas soluções. Era uma atividade do redemoinho. Era uma atividade, né, a entrega, a retomada das malas pelo cliente, era uma atividade que estava no redemoinho. Precisava ser atacada com a mudança de comportamento. A mudança de comportamento aqui é a forma de talvez fazer a gestão dos estoques da mala. E que a partir do momento que esse comportamento é consolidado, a gente entende que realmente aquela mensurável de sucesso está estabilizada, ele se torna de novo uma atividade do redemoinho. E, paralelamente, a gente olha para uma nova dor, né? Se a gente fosse olhar de forma contínua para esse entendimento estratégico aí de quais são as melhores metas a serem acompanhadas pelo time. Então, se fosse o caso dos carregadores, talvez a partir do momento que eles entenderam que o tempo de entrega de mala estava maior, pode ser necessário um olhar para outro indicador. Talvez o grau de satisfação dos clientes na entrega do carro, né? No caso ali das pessoas que trazem carro para o hotel. O grande ponto aqui desse vídeo é trazer a visão de que a gente precisa dar liberdade, autonomia, nessa colaboração autônoma das pessoas, a partir de uma base sólida de qual que vai ser nosso indicador. Não preciso nem dizer aqui que o patrocínio da liderança é crucial, mas assim que a gente consegue trabalhar numa estrutura onde olha para resultado e propõe uma autonomia do time, a gente consegue ter entregas desafiadoras aí, sendo feitas muito tranquilamente. Se você gostou desse vídeo, segue, compartilha e nos vemos na próxima. Grande abraço.